Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e se eu lhe bato, não vou demonstrar muito amor, né, Jairo? Entendeu? Ah, o trocadilho. Olha aí. Muito bem, Duda. Eu aqui retornando depois de 2 anos sem gravação aí, com quase um hiato aí. Mas voltando já de uma nova cidade. O último podcast eu gravei morando em Bento, agora eu tô morando em Farroupilha já. Muitas coisas aconteceram. Olha só, hein? E hoje então, né, já que temos o Jairo de casa nova e tudo mais, nós vamos conversar sobre um tema que não tem relação com a vida atual do Jairo, né? Isso aí, cara. Nós vamos conversar sobre celibato e a Bíblia. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast, ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Jairo, como comentado, hoje o papo vai ser sobre celibato e a Bíblia, né? Vamos comentar aí um pouquinho sobre isso. Inclusive, já podemos começar definindo o que é essa palavra, né? Qual que é o significado da palavra celibato? Porque não é o que eu falei no início, né? Se eu lhe bato, né? Não tem nada a ver com bater nas pessoas, né, Jairo? Perfeito. Isso aí, Duda. Então, celibato, né? Se a gente dá uma pesquisa breve, ou se a gente vai até pro ChatGPT aí, se a gente quiser olhar. Mas a palavra como origem vem do latim, né? E ela quer representar esse estado de a pessoa estar sem casado, né? Sem estar casado. Diferente de nós dois aí, que somos casados, e tu até sendo pai já, né? Eu ainda sou pai de planta só. Mas celibato é essa pessoa que opta, né? Por não casar, e se a gente trazer para a visão cristã, é uma decisão voluntária e vocacional dessa pessoa, né? Então a gente está já conseguindo construir esse conceito aí de celibato, né? Entendi. Até eu fui procurar no dicionário, né? O dicionário, no caso, Google, né? Que eu normalmente utilizo lá define e o termo, né? E aí eu pedi pro Google qual que era a definição, né, de celibato. Daí ele me disse que estado ou condição de celibatário, bem típico do dicionário, né? Ou seja, não me respondeu nada, né? Não, daí tem outras, né? Outras coisas, né? Mas é que nem tu falou, né? A questão de estar solteiro, né? Não estar casado, né? Só que tem a palavra solteiro também, né, Jairo? Tipo, solteirice. Essa questão de estar solteiro é a mesma coisa que celibato? O que seria estar solteiro, né? Tipo, tem a ver ou tem diferenças entre estar solteiro, a palavra solteiro e a palavra celibato? Muito bom, né? Boa pergunta aí. Eu penso, né, hoje que são 2 palavras diferentes, né? Elas têm significados diferentes. Então, o celibato é a pessoa que vai optar por esse, assim, não estar casado e não casar, né? Então, seria uma classificação. E o solteiro é aquela pessoa ainda que não é por opção, né? Talvez ainda é falta de opção, ele não encontrou a pessoa, então ele tá passando por essa fase. E aí a gente pode dizer que ele tá passando por um celibato em si. Então, talvez todo solteiro seria um celibatário, mas é essa pessoa que não decidiu pelo celibato em si. Ela tá passando essa fase, mas ela sente o chamado para um casamento, ela tem, assim, os desejos, né, tipo, de casar, constituir família. Já o celibatário já tem uma opção e uma escolha de viver essa vida sem ser casado, né? Então eu acredito que são 2 coisas diferentes, mas que a solteirice também a pessoa precisa entender sobre o celibato, né? Eu acho que é por isso que é importante a gente ter essa conversa aqui, né? Sim, no caso, o solteiro, né, seria uma questão de estado civil, no momento, né? Tipo, no momento estou solteiro, no momento estou casado, no momento estou divorciado, no momento estou viúvo, né? Então, seria uma questão de estado. Bom, como que eu estou agora? Solteiro. Ou seja, não sou casado, né? Não me casei, nunca me casei, porque eu sou solteiro.
Então eu poderia dizer, né, já até pensando nisso, que todo celibatário, né, aquele que escolhe pelo celibato é solteiro. Mas nem todo solteiro é um celibatário, apesar de que tem coisa a ver, mas o solteiro, que nem tu falou, ele não tá ali por opção. Talvez ele não tenha idade ainda, né, pra casar, ou ele ainda não encontrou a pessoa, ou a pessoa não encontrou ele ainda, né, mas não chegou o momento ainda do casamento. Mas, de certa forma, nós poderíamos dizer que ele não está ali como solteiro por opção, é porque é o momento da vida. Mas o celibato já é uma decisão, né? A pessoa decidiu se abster do casamento, da sexualidade, né? Do que o casamento traz ali e tudo mais, né? Por algum propósito, por algum sentido, por algum objetivo, né? Vamos dizer assim. Poderíamos dizer isso, né, Jair? O que tu acha? Tipo... Todo celibatário é solteiro, mas nem todo solteiro é celibatário, né? Perfeito, Duda. Mas como eu comentei, até em conversas antes, né, de nós gravar o podcast, estava lendo o livro do Iago Martins, né, que ele fala no livro Fogo no Parquinho, e tem um capítulo muito interessante, que o livro em si é mais para falar sobre a solteirice em si, né, tipo... E tem um título no livro que fala que o que todo jovem precisa saber sobre eunucos e celibatários. E eu achei muito interessante esse título em si, porque ele vai trazer um ponto, uma perspectiva para aquele que vai estar passando pela solteirice, ou que é o solteiro, né? E entender por que essa palavra solteiro, né? Ou por que essa solteirice, assim. E acho que é algo que às vezes a gente, como cristão, ou o nosso contexto hoje, é normal a gente tá vivendo uma solteirice prolongada, né? Mas na Bíblia a gente não tem muitas ressalvas, assim, ou não tem muitos textos falando sobre ser solteiro, e aí a gente fica, tipo, confuso como é que aplica esses textos, ou como é que a gente entende a nossa solteirice, né? E aí quando vem textos sobre celibato, ou é sobre viúvo, ou é sobre um contexto que talvez a gente não consegue compreender, né? E talvez a gente pode falar depois de alguns textos aqui. E aí o Iago ele traz um ponto interessante, que tipo, no Antigo Testamento a solteirice, assim, era bem curta, né? Os primeiros homens ali casaram com 15, 16, as mulheres com 12, 13 anos, então solteirice não existia, não tinha esse período solteiro ou adolescência em si, né? Como a gente até já gravou um podcast aí, né? Falou sobre que namoro não tem na Bíblia, então a solteirice tipo, não era parte desse contexto, né? E aí, quando a gente tá hoje no contexto moderno, a gente tá falando sobre solteiro, que tem uma relevância maior, só que a Bíblia, tipo, tenta usar esses mesmos termos e talvez atrelando o celibato junto com isso, né? Então, acho que duas coisas que a Bíblia vai talvez juntar, por isso que eu gosto da aplicação de que todos solteiros seriam celibatários, né? Deveriam entender sobre isso. Muito bom, Jair. Eu fiz essa provocação só pra chegar nesse ponto, porque o celibato, né, às vezes tá muito relacionado, né, a gente fica pensando nessa palavra, muito relacionado com o padre, né? O padre que é celibatário e tal, ou sacerdotes, assim, né? Só que não tem relação também só com essa questão, né? Talvez a gente pode se aprofundar um pouquinho no próximo bloco, mas acho que é bem importante ter trazido esse ponto aí. Inclusive, já que tu citou ali o livro do Iago Martins, link no post, para que o pessoal possa acessar esses links que nós vamos deixar lá no post. Então, Jairo, acho que já definimos aí as palavras de hoje, né? Mas agora vamos falar da Bíblia, né? Porque hoje o podcast é aí sobre celibato e a Bíblia. Tu até comentou ali um pouquinho que a Bíblia até fala, quando vai falar de solteirice e tal, não fala muito e fala sobre celibato e às vezes até é um pouquinho complexo de entender e tudo mais. Então o que a Bíblia fala sobre a questão do celibato, da solteirice? Inclusive tem uma coisa que aparece muito que diz que o celibato é um dom de Deus. É um dom de Deus mesmo? Como é que funciona isso? É um dom que nem aqueles outros dons do Espírito Santo? Ou quando é falado um dom de Deus é outro sentido? Boa, Duda. A gente falar, né, sobre dom e sobre falar dom de solteiro ou dom do celibato ou dom do casamento, né? São termos às vezes que a gente ouve e tem assim, ouve, mas talvez não aprofunda tanto, né? E eu lembro que 5 anos atrás, vamos dizer, quase 5 anos atrás, né, quando esse ano eu completo 5 anos de casado, então tipo, já em outubro, e no meu tempo de solteiro já estava quase com seus 27, 28, então uma solteirice prolongada aí, e me interessava muito ler sobre
qual era esse dom, né, do casamento, ou o que realmente Paulo estava querendo falar quando usava, né, tipo, as suas expressões dizendo que era melhor se alguém conseguisse ser igual a ele, ficasse como ele, para que tivesse mais tempo no reino de Deus, mas se não conseguisse, então casasse, né, que é quando ele vai usar o texto lá de 1 Coríntios 7:7, né, que tipo, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas se não tem esse desejo, ou não consegue, né, se abster tipo, de desejos sexuais, então case. E quando eu lia, né, sobre esses textos e pensava, tipo, e começava a ler alguns autores cristãos que falavam que o casamento é um dom de Deus, era algo que Deus colocava no nosso coração, é algo que a gente deseja, mas por outro lado, então, falava também que o celibato é um dom. Então hoje eu acredito e entendo, né, que são dons e é um chamado em si, né, para cada pessoa, e cada um tem que entender o que está sendo no seu coração e a sua vocação, né. Creio que quando é um dom, Deus vai capacitando e vai colocando isso e assim trabalhando no desejo da pessoa e no entendimento disso, né. Sim, claro, né, Jairo? Até pesquisando, né, sobre o que a Bíblia fala, realmente tem esse texto de 1 Coríntios, né, tu citou, e eu só achei mais um texto Jesus falando, né, em Mateus 19, que ele tá falando, o pessoal tá falando lá, pedindo pra Jesus sobre a questão do divórcio, e não sei o que e tal, né, e aí, depois que Jesus explica toda essa situação, os discípulos dizem, bom, se é assim, então é melhor não casar, né, e aí Jesus ele diz que nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. E aí vem muito essa ideia, né, de que o não casar é algo que parece que é dado por Deus. Só que daí olha o que Jesus explica, né, que é bem o que tu falou. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite, né. Então me parece que essa questão do celibato, até trazendo o texto de 1 Coríntios 7 que tu citou, Jairo, de Paulo falando ali, é muito essa questão conectada com o reino de Deus, né? E aí, se nós entendermos, que nem tu disse, né, que a Bíblia toda, ela nos conduz à questão da criação, e aí a questão, digamos assim, do casar-se, ter filhos e tudo mais, né? E aí, tem um ponto também, talvez polêmico, né? Quando Jesus vem, né, a missão muda, né? Porque a missão lá no Éden era vão e multipliquem-se, né? Aí quando Jesus vem, a missão é outra, não é multipliquem-se, ele diz vão e façam discípulos. E não é fazendo filho que a gente faz discípulos, né? Fazer filhos faz parte da vida, né? Tipo, normal, como a criação de Deus e tudo mais. Mas o propósito principal das nossas vidas tem que ser fazer discípulos, né? Então, pensando nisso, faz muito sentido o que Paulo traz, né? Em um momento de perseguição, em um momento que o evangelho tinha que se expandir, e nós não podemos pensar que isso era só naquele momento. Hoje ainda há essa necessidade urgente do evangelho se expandir, por mais que o evangelho, talvez no nosso país, as pessoas ouvem falar, não conhecem, mas ouvem falar, né? Então, isso que Paulo fala ali, em 1 Coríntios 7, que ele diz, olha, se vocês tiverem como não casar, não casem, né? Porque daí vocês vão se preocupar só com as coisas de Deus. Se você tem uma esposa, filhos e tudo mais, tu vai ficar dividido, né? Porque tu também tem a responsabilidade perante Deus, inclusive. Não é um pecado, né? Mas é perante Deus a responsabilidade de cuidar da esposa, de cuidar dos filhos, né? Um homem casado, ele tem essa responsabilidade, né? Só que ele diz, bom, pra questão do reino de Deus, um solteiro, ele consegue ser mais focado, né? E aí, por isso que eu comentei esse ponto do propósito do reino de Deus, né? E tudo mais, porque a gente percebe que... eu não vou ir, tipo assim, não casar e tal, simplesmente porque ninguém me quer. Não, é uma escolha. O celibato é uma decisão, né? É uma escolha. Assim como a solteirice que tu falou, né? Que a Bíblia também acaba citando sobre a solteirice, não com as palavras, mas está no contexto cultural, né? Que era bem mais curta aquela época, né, Jairo? E aí, diante disso, Jairo, visto que, vamos dizer assim, a pessoa, ela escolhe isso, né? Diz que é um dom de Deus, porque Paulo cita, né? Que é um dom e tal. Jesus, ele não fala da palavra dom, mas ele diz, somente aqueles a quem isso é dado. Parece que é, digamos assim, dado, né? A condição de, aí no outro ponto, né?
tipo, de casar, né? Então, entendendo isso, quais são os benefícios espirituais do celibato, né? Tipo, qual seria o objetivo disso? Eu já comentei alguma coisinha por cima ali, mas de acordo com a palavra de Deus, assim, vamos dizer assim, que benefício que a pessoa vai ter ao escolher, né, viver uma vida como um celibatário? Eu entendo, né, que quando a gente tá passando, né, por o tempo de jovem, na nossa juventude, né, e a gente vai aprendendo sobre a palavra, e como tu falou que mudou a nossa missão quando Jesus veio, né, e a gente antes tinha esse foco. Talvez hoje seja um ponto também que podemos abrir aqui um parênteses, né? Tem um desafio que a gente está passando aqui, hoje eu e a Sharon, minha esposa, a gente está como liderança do Ministério Jovem, na igreja que a gente participa, e a gente tem um desafio que tem muitos adolescentes fazendo parte, começando a participar das células em si, e com isso a gente começou a olhar para o que a gente passa, né, de visão para esses jovens, porque o mundo hoje incentiva cada vez mais a tu ter um relacionamento, e isso um relacionamento sexual, né, tipo, sendo livremente e diferente do que a Bíblia e como cristão a gente entende. Só que quando a gente vai falar sobre cristão, vai falar um ensinamento cristão sobre a Bíblia, e a gente vai falar sobre um namoro, a gente vai falar sobre a solteirice em si, às vezes a gente corre o risco de a gente focar tanto em, assim, arrumar uma namorada ou não arrumar, qual é o tempo certo de namorar, qual não é o tempo certo. Começa a querer colocar algumas regras e fica tão focado em incentivar esse jovem a escolher a pessoa certa, ou escolher alguém, ou fala só sobre casamento, né? Que geralmente seja parte do nosso discurso. Só que a gente, por outro lado, poderia estar falando muito mais, como quis falar, né, tipo, do propósito que é nós como seres solteiros, porque a Bíblia ela não nos chama nós para, assim, sermos casados, né? Vamos, só quando a gente for casado que a gente vai ser salvo, só quando a gente for casado a gente vai estar completo, ou só quando a gente for casado e tendo filhos é que a gente completou a nossa missão aqui na Terra. Às vezes a gente pode, talvez, querer distorcer e levar para esse lado, mas não como Cristo veio, e como tu comentou antes, né, é nós sermos discípulos de Cristo e levarmos outras pessoas a conhecer a Cristo e levar esse evangelho, né. E aí a gente entra no ponto, né, principal da nossa conversa, de que quando Paulo e quando Jesus, né, vai falar sobre o eunuco ou vai falar sobre o celibato ali, ele está falando que essa pessoa, ela escolhe isso como uma vocação, ela escolhe por um entendimento pelo reino de Deus, né? Ela entende que isso é a melhor forma para ela entregar a vida dela, entregar o tempo dela para realizar, seja discipular, seja andar com pessoas, seja evangelizar, ir para lugares que talvez ela não levaria a sua esposa, não levaria, tipo, não se colocaria em riscos, né? Mas ele tá indo como pessoas, pode ser, vou ir para uma missão, Deus me chamou para um lugar longe e que talvez tenha condição só para mim, né? Não consigo sustentar outra pessoa, mas eu consigo ir lá. Então, a pessoa celibatária ela não tá escolhendo isso apenas porque talvez ela, vamos dizer assim, tá pela fase ali, ou porque foi como nos contextos ali de que Paulo traz, né? Que tinha o eunuco, que ele era um celibato porque era uma opção, né? Tipo, porque ele foi ou nasceu com um defeito na genitália, ou realmente foi um prisioneiro em si, e isso aconteceu para a vida dele física, mas o celibato, o que a Bíblia vai querer nos falar e que a gente pode ensinar para nossos jovens, que a solteirice é o tempo que a gente deve dedicar a Deus, deve dedicar ao reino e levar a Cristo, levar a mensagem. Não é um tempo que a gente deve aproveitar, tipo assim, estou mais livre, eu vou jogar bola 3 vezes na semana, tenho mais tempo para dedicar para os amigos, mas não, a Bíblia está nos falando para aproveitar esse tempo para o reino de Deus, né? Para levar a mensagem e usar estratégias a alcançar outras pessoas, né? Então eu vejo que esse é um benefício muito grande, né? Que é o tempo, né? A gente pode entender, né, Duda, nós como casados, e agora tu como pai, essa questão do tempo e das fases da vida, a gente percebe quanto que vai nos dividindo, né? E eu lembro, minha fase jovem, quanto que a gente fazia, encontrava com a galera, vamos sair, vamos fazer discipulado, tinha tempo, parece que mais dias na semana para fazer muitas coisas,
E aí hoje eu penso, cara, não tenho tempo às vezes para ler um livro, tenho dificuldade de incluir isso, mas a gente hoje, quando a gente vai entender sobre o casamento, que é um dom e que traz outras responsabilidades, a gente entende que o papel do celibatário é uma pessoa, então por isso o tempo dela não está dividido, né? Não vai ter que estar passando tempo com a esposa, discipulando, conversando, orando juntos. E ainda nem cheguei na fase dos filhos, né? De estar ensinando, então acho que isso é uma coisa que tu pode complementar. E de que nós estamos desse outro lado, né? Mas o celibatário ou o solteiro em si, né? Que a gente pode talvez incluir aqui, ele tá com essa fase entendendo e tendo esse momento com maior riqueza, né? Um momento maior de entrega a Deus, né? Sim, claro. Não, e também, Jairo, ouvindo tu falar, aqui nós podemos colocar aquele ponto que tu citou, né? Sobre todo solteiro, de certa forma, é um celibatário, né? Porque, vamos dizer assim, se ele usa a solteirice dele para o reino de Deus, até o momento, né, digamos assim, ele não tá solteiro por escolha, ele não tem, vamos dizer assim, o celibato como vocação, mas de certa forma, se ele usar para o reino de Deus, né, ele tá usando esse momento pra isso, né? Que seria outra pergunta, né, que eu te faria, né? O que a Bíblia ensina sobre aqueles que estão solteiros, como que eles vivem, né, esse tempo com propósito. Mas aí eu acredito que tu já tem comentado sobre isso, né? De a gente realmente usar esse tempo de solteiro não como uma espera pra que a minha donzela venha até mim, né? Ou ficar esperando, né? Aquela que virá e eu me casarei, né? Não pra isso, pra realmente exercer o papel ministerial, né, Jair? Aí depois tu me disse se tu concorda com isso, mas já que tu comentou ali sobre a questão de casamento e filhos e tudo mais, realmente, né, quando a gente é solteiro, a gente tem muito mais tempo pra servir no reino de Deus, né? E eu não digo a nossa vida espiritual com Deus, porque isso, indiferente do nosso estado civil, nós temos que viver 100% para Deus. Mas diante, vamos dizer assim, de ministérios, diante de nós estarmos andando uns com os outros, evangelismo, relacionamento, discipulado, essas coisas assim, realmente tem mais tempo, né? Porque no momento que a gente casa, nós passamos a ter uma outra pessoa a quem nós temos que dar atenção e nós temos que cuidar, né? Amar e passamos a conviver com essa pessoa, né? Que antes nós não tínhamos, né? Antes, vamos dizer assim, nós, sei lá, se morasse com os pais, dependendo da família, né? Tu não estaria ali toda hora, né? Conversando com os pais e tudo mais, isso e aquilo, né? Tem, vamos dizer assim, a tua vida com os pais de pai pra filho e assim vai. Não é como um cônjuge, né? Que a gente tem responsabilidades, né? E compromissos com o cônjuge. E aí quando a gente casa, realmente, a gente começa a diminuir o tempo. E quando vem os filhos, diminui também. Só que isso também não significa, Jairo, que a gente vai abrir mão de servir no reino de Deus, né? Porque da mesma forma como, talvez agora a gente tem menos tempo livre, né? Vamos dizer tempo livre, né? Porque agora nós estamos ocupando a nossa agenda com outra pessoa, com filhos e tudo mais. Mas a gente ainda tem a possibilidade. É uma questão de organização, é uma questão de compromisso, é uma questão de querer. Então eu vejo que o reino de Deus, ele não é apenas para solteiros, né? É para todos. Mas que nem Paulo fala, ele diz, olha, se tu é solteiro, tu pode se dedicar 100% ao reino de Deus. Agora, se tu é casado, né? Deus mesmo nos diz que nós temos que cuidar das nossas esposas, assim como Cristo, né, amou a igreja, né? Então, nós já temos essa direção, né? Não dá pra gente viver de qualquer forma, sei lá, chegar a hora que quer, chegar de madrugada e tal, sem prestar satisfação. Casou por quê, né? Tipo, tu é casado com a tua esposa ou ela é uma companheira de apartamento, sabe? Estão dividindo aluguel, né? Não, né? Então, não sei o que tu pensa sobre isso, Jairo, até nesse ponto, né, de confirmar aquele ponto inicial lá que tu falou bem no início, de que todo solteiro, de certa forma, é um celibatário devido ao propósito que a gente tem que ter com a solteirice, né? Que acaba sendo o mesmo, né? Do celibatário, né? Eu tava lendo um trecho agora do livro que o Iago escreveu, que ele disse assim, que existem 2 dons dados por Deus, o de casar e o de não casar. E que é aquele tópico que a gente falou no início, né? Do celibato e o casamento como um dom. E algo interessante que quando a gente ouve assim, sobre esses 2 lados ser dons, né? Quando a gente está sendo solteiro, a gente pensa assim, então se eu estou vivendo
a solteirice e entendo que ela também, esse período, ele é um celibatário, eu estou vivendo também esse dom, né, de Deus, né? Claro que eu vou viver essa fase e talvez Deus me dê a oportunidade de viver o outro dom, que é o dom do casamento, que é o que a gente estava complementando e falando aí, né? Então, esse período, ou como a gente está comentando, todos eles são guiados por Deus, né? E a gente está recebendo dádivas dele, recebendo bênçãos, né? Que a gente falou, o tempo, é aproveitar a fase de cada um, né? E tem uma frase que eu destaco do livro, assim, que eu achei muito legal, que ele diz assim, ó, que quando Deus deixa você solteiro, ele está lhe dando mais tempo para o reino dele. Não é que ele esqueceu de você, mas é que ele lhe deu uma bênção. E eu me recordo muito quando na solteirice dava aquele momento de crise, pensando assim, será que eu vou encontrar alguém? Ou a gente talvez fica cercado dos nossos amigos e vendo os amigos, alguém começa a namorar, alguém começa a casar, e a gente pode colocar aquela dúvida na cabeça pensando, será que Deus esqueceu de mim, né? Será que eu vou encontrar alguém? Mas a gente tem que lembrar que a gente está vivendo o dom de celibato e Deus está nos dando temporariamente esse dom, e se a gente não sente, né, realmente o chamado para um celibato em si, a gente deve olhar e aproveitar a nossa vida e nos cercar com aquelas coisas que a gente entende, eu posso estudar mais sobre a palavra, eu posso me dedicar talvez a um curso, a uma faculdade sobre alguma área específica, né, que vai acrescentar no reino de Deus ou na minha vida, investimentos, né? Então são coisas que são cada fase que a gente vai conseguir conciliar e aprender a entender o que Deus está nos chamando, né? Então eu entendo como a solteirice, com certeza ela é como se estou vivendo um celibatário, precisaria entender mais sobre isso, mas eu compreendo de que precisamos entender que é um chamado de Deus e em todo momento a gente é chamado para ele, seja nós casados, seja nós viúvos depois, né? Ou seja, qualquer fase, a gente é chamados para fazermos discípulos, né? E agora até falando sobre a viuvez, né? Paulo, ele vai trazer esse tópico e quando ele fala das viúvas, trazendo elas como uma opção de celibatário, né? Porque quando a gente fala só em celibato, como lá no período talvez da solteirice, a gente pode pensar que essa pessoa escolheu e optou pro resto da vida, né? Mas quando a gente pensa nas viúvas em si, elas casaram, passaram uma fase de um casamento talvez longo ou talvez curto, viúva com 30 ou 35 anos, e Paulo incentiva essa pessoa a dizer assim, viva o restante da tua vida, aproveita e dedique-se ao reino de Deus, porque então não é só uma opção para um momento, no início da tua vida, né? Mas são fases. E eu achei muito interessante quando a gente olha e pensa de que Paulo está escrevendo sobre isso e está nos ensinando a pensar qual o contexto a gente está vivendo, né? Uhum. Eu acho que é só importante, né, esclarecer, né, Jairo, porque essa ideia, né, que tu tá trazendo ali do livro Fogo no Parquinho, do Iago Martins, de que o solteiro, né, ele acaba vivendo, de certa forma, o celibato, né, no sentido de se dedicar ao reino. Eu acho que é só importante, né, especificar quando Paulo, ele tá falando sobre a questão do dom do celibato, ele tá sendo bem direto, vamos dizer assim, olha, Deus, ele deu um dom pra essa pessoa, e não é um dom do Espírito Santo, né, porque não tá na lista dos dons, né, mas é um presente que Deus deu pra essa pessoa, porque dom significa presente, pra que ela tenha a condição de não pensar em casamento pro resto da vida, né, não tem intenção de casar pra se dedicar ao reino. Porém, daí que nem o Jairo tá trazendo ali, né, essa questão do livro do Iago, o solteiro, visto que é cristão, ele também deveria se dedicar ao reino de Deus. Tudo bem que em algum momento no futuro ele vai se casar, né? E aí o Jairo tá trazendo que Deus, ele vai cuidar desse solteiro para que, mesmo que, vamos dizer assim, ele não vai querer ficar o resto da vida como um solteiro, mas que nesse tempo, nesse momento da sua vida,
ele tenha condições e capacidade para se dedicar ao reino de Deus, sem ficar daqui a pouco pensando em questões que vão desviar ele do foco, como o caso das questões sexuais, né? Que normalmente é o que desvia as pessoas do foco e tudo mais, e querem casar rapidamente, né? Então, eu acho que é só fazendo um adendo ali, né? Porque daqui a pouco pode ficar um pouquinho, digamos assim, estranho pelo fato de a gente estar falando o dom do celibato, mas o cara vai casar no futuro, né? Tipo, e celibatário é o cara que escolhe nunca casar, né? Então, mas assim, o que o Jair tá trazendo é muito interessante, porque nesse sentido, todo solteiro deveria ser no ponto, né, do propósito do celibato, né? Não da escolha de nunca casar, mas no propósito, todo solteiro deveria ser um celibatário, né? Nesse sentido de que vai se dedicar nesse momento de solteirice a Deus, né? Na realidade, né, nesse sentido de se dedicar a Deus, todo cristão deveria, né, ter esse propósito de vida, né? Só que como a gente falou, depois que casa, aí agora tu fica dividido. E querendo ou não, cuidar da esposa também é glorificar a Deus, tá? Isso não quer dizer que daqui a pouco casamento é pecado, daqui a pouco alguém pode entender isso, né? Não, casar não é pecado, porque cuidar da esposa também é glorificar a Deus e faz parte também do reino. Mas ali Paulo, ele tá falando especificamente de, inclusive em 1 Coríntios 7, né? Ele tá falando mais para aquelas pessoas que iriam levar o evangelho adiante, líderes e tudo mais, pessoas que não estariam ali só por estar, né? Mas que realmente iam se dedicar ao reino no sentido de levar a palavra adiante, como o Jairo deu exemplos ali, de fazer missões, ir para um país, daqui a pouco tu não levaria a tua família, né? O que não impede também de fazer missões com família, tem muitos missionários que têm família e fazem com família, né? Então, só pra gente esclarecer esses pontos, né? E Jairo, aproveitando, né? Como é que entra a igreja, né? O grupo em que esse cristão, né, que é solteiro, ou é celibatário, ou é os dois, né? Solteiro e celibatário, né? Como é que a igreja pode acolher essas pessoas, valorizar, para entender que essas pessoas são importantes pro corpo de Cristo? E até mesmo cuidar dessas pessoas, né? Porque até eu tava vendo, tem um livro que nós estamos estudando com os facilitadores e auxiliares de Grupo Célula, que é o livro Discipulado, da série 9 Marcas, né? Do Mark Dever. Ah, legal. Esse livro é muito interessante. E aí tem uma parte que ele tá falando sobre a igreja local, né? Como papel importante na questão do discipulado e tal. E aí tem uma parte que ele diz assim, olha, só pra comentário, né? Falando assim, tá, e a igreja? O que a igreja faz, né? E aí diz assim, se não é sábio discipular sem a igreja, pior é fazer igreja sem discipular. Contudo, não é isso que ocorre em várias igrejas locais? Cristãos se unem às igrejas e ninguém se aproxima deles. Não há uma cultura em que as pessoas solteiras convivem com famílias para aprenderem a servir a Cristo, né? E aí tem mais coisas que ele fala sobre a questão de acolher o imigrante, hospitalidade, pastoreio dos casais e tal. Mas esse ponto me chamou a atenção, né? Não há uma cultura em que as pessoas solteiras convivem com famílias para aprenderem a servir a Cristo, né? Então, por mais que o jovem, né, ele está solteiro e ele quer servir ao reino de Deus, ele precisa ser acompanhado, né? E ele precisa saber como também uma família funciona. Ele precisa saber como um marido deve tratar a sua esposa. Então precisa também aprender, né? E também, digamos, se a pessoa escolheu nunca casar, né, a pessoa também tem que ser acolhida no sentido de que ela não vai ter, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma família, né? Ela não vai ter porque ela não vai construir uma família. Então a igreja vai virar a família dela, né? Claro, ela tem seus pais e tal, né? Mas eu tô falando assim o que vem depois, né? Que essa pessoa não vai casar, não vai ter filhos, nunca, né? Então, como é que a igreja pode acolher essas pessoas? Isso é um bom ponto, né, Duda? E achei interessante também como tu concluiu, né, pra gente não estar colocando no mesmo nível a pessoa que optou, né, e que entendeu o chamado realmente para a vida toda do dom do celibato, né? E a gente sabe que isso é um dom e é algo louvável, né? Não é maior aquele que tem o dom do casamento e não é menor aquele que tem o dom do celibato. A Bíblia trata como iguais, né? E isso, às vezes, a gente pode colocar na igreja. Eu acho que esse que é o ponto que eu tentei colocar no início, né? E que a gente tende a falar mais sobre o dom do casamento ou incentivar, parece, esse dom e querendo dar a entender que esse é maior, né? Mas a Bíblia, em um momento, vai falar sobre isso. Ela vai falar sobre nós sermos servos de Cristo e seja eles
vivendo o dom do celibato, seja ele vivendo o dom do casamento. E pensando então na igreja, né, tipo, essa igreja deve estar preparada para receber cada pessoa com o seu dom, né? Cada pessoa com a parte do corpo que ela vai fazer e vai contribuir, né? Como um corpo mesmo de Cristo, né? E sempre pensei muito sobre esse ponto, porque às vezes a gente se depara com jovens que às vezes são órfãos, né? E eles não têm um pai, não têm uma mãe. Como que a gente acolhe? Como é que a gente vai incluir na nossa igreja? Como que a gente, se eu assumo ele como um filho, como a gente vai resolver essa questão? Porque às vezes ele é órfão, mas já tem seus 23, 24 anos, ou depende da idade, né? E são contextos que a gente acaba não pensando muito, mas a questão, quando a gente vai falar ali também sobre o eunuco em si, quando Jesus fala sobre esse ponto, né? Ele traz, né, de que a pessoa, o eunuco ou o celibatário em si, ele está deixando ou abdicando, né, da vida de ter um filho, de ter um filho fisicamente, né? Mas Jesus está colocando no mesmo nível de que ter alguém alcançar uma pessoa, ele também vai ter o mesmo direito no céu de ser como filhos, né? Então ele está alcançando um filho para o reino de Deus, então isso deve estar no mesmo nível do coração dessa pessoa. E aí quando a gente pensa sobre a igreja, a gente pode pensar formas, né, de integrar e conseguir colocar que participe pessoas do círculo de amizades, círculos de dia a dia da família. E acho tão interessante, tem um livro que ele fala sobre uma igreja que adota, né? Uma igreja que ela adota um jovem ou adota uma outra pessoa a participar do seu dia a dia em si, né? O jovem entender como que é o trabalho, como é que é meu trabalho, como é que é meu dia a dia, como é que eu lido com a esposa, como é que eu lido com meus filhos. Isso deveria ser uma igreja verdadeira, né? E como a gente pensar talvez um célula, né? Tipo, geralmente a gente divide células por idades ou por faixa etárias, mas um célula ideal seria aquele que tivesse o avô, o pai, filho e mais uma criança brincando, todos eles ali pudessem participando, nós estaríamos vivendo com uma grande família, né? E eu acredito que isso faz com que a gente repense, às vezes, alguns modelos que a gente coloca no nosso coração, o nosso padrão, né? E a gente até pensar sobre, às vezes, papéis de liderança, né? A gente, às vezes, pode colocar como requisito, por exemplo, para assumir um tal cargo, precisa ser casado, né? Automaticamente nos tornamos exclusivistas, né? Para algum ponto de vista. Então, são coisas que a gente, às vezes, vai praticando e não pensa, né? Exatamente. Até eu vejo assim, interessante que tu comentou, Jairo, reforçou aquele ponto lá do início, né? De que a gente não fala muito sobre isso, né? Sobre a questão dos solteiros, né? Fala-se muito mais sobre o casamento e tudo mais, até porque a Bíblia parece nos dar direção para que o casamento, ele é a representação de Deus, né? Ele que criou o casamento e tudo mais, né? E tudo bem até aí, né? Mas se nós formos pensar, né? Jesus, ele foi celibatário, né? Solteiro, né? O apóstolo Paulo, quem fala sobre isso, né? Mas Jesus, ele não casou, né? Jesus, ele se manteve fiel a Deus até o último segundo, né? Então, é possível refrear os desejos sexuais, né? Que detalhe, né? Às vezes o pessoal pensa, então o sexo é pecaminoso. Não, o sexo não é pecaminoso. O sexo foi criado por Deus e é algo maravilhoso para Deus, glorifica a Deus, né? Só que o problema é o sexo usado fora do contexto onde ele deve ser usado, né? Aí se torna pecado. Então, o sexo foi criado para o casamento, né? Então, nós precisamos ter essa noção. E aí, Jesus, ele foi aquele que nunca casou, né? E tudo bem, né? E tudo certo. Jesus não foi menos por isso, né? Ele não pecou por não ter casado. Então, acho que é importante deixar claro isso, para que não tenha, talvez, um preconceito com as pessoas que escolhem não casar para se dedicar. Também, não é aquela coisa, né? Eu escolhi não casar porque, não quero me incomodar. Não é essa a ideia, né? Eu escolhi não casar porque eu quero servir a Deus solteiro, né? Então, estamos batendo nessa tecla desde o início, né? E é interessante isso que tu comentou também, né, Jairo, sobre a questão do acolhimento. Acho que é muito importante nós
sermos essa base, né, firmes uns pros outros, né? Claro, a rocha é Cristo, né? Mas através de nós, como comunidade, nós podemos apoiar uns aos outros, né? Cuidar uns dos outros. E aí, muito mais esses casos, né? Como tu citou, acho que é muito importante, né? E também tem a questão de discipulado, né? Acho que discipulado também, tanto pessoas solteiras quanto pessoas casadas podem discipular outras pessoas solteiras, né? Creio que isso também ajuda muito, né, pra nós não estarmos juntos. A ideia é que nós sejamos uma grande família, né, que a igreja local, né, nós como corpo de Cristo possamos estar juntos, né, e não separados, né. Além disso, né, Duda, algo que, quando eu terminei de ler esse livro do Iago, tem alguns trechos que ele fala sobre, às vezes, nossos conselhos nos discipulados, ou quando a gente aconselha um jovem, né, ele fala de que às vezes a gente não para e pergunta para esse jovem, realmente Deus quer que tu case? Realmente Deus, qual é o teu chamado? E a gente não faz essa pergunta para a pessoa ou quer compreender o coração dela e ela só sente aquela pressão de que tem que gostar de alguém, e geralmente a gente não consegue ouvir o coração dessa pessoa, ou ela talvez se sente pressionada, né, pelo contexto, e aí ele traz um ponto, né, de que seria um grande erro a gente desperdiçar uma força, né, grande de um jovem que ele lida facilmente com a solteirice, sem as atrações sexuais, ele lida com os impulsos sexuais tranquilamente, e ele assim, por que então incentivar esse jovem a um casamento? Por que eu faria isso, né? Se talvez não é sinais de que Deus está colocando o celibato como um chamado para esse jovem. E então o papel da igreja também é repensar, né? Nesse sentido de, assim, será que eu incentivo um jovem a entregar sua vida totalmente ao reino de Deus? Eu estou caminhando com ele e estou colocando o reino acima de qualquer coisa, né? Seja o meu desejo dele de ter uma família, constituir uma família, ou coloco a vida, né, de Cristo assim acima para que ele tenha o tempo, ele use o máximo, né, da capacidade que Deus está exigindo dele. Então achei bem interessante esse ponto assim de como a gente deve cuidar dos nossos discipulados, né, e falar sobre o celibato também como algo que é importante, né, repensar, porque às vezes a gente pode estar incentivando alguém que Deus já estava trabalhando no coração e a pessoa está ali lidando com a solteirice tranquilamente, só que a gente começa a colocar uma pressão e essa pessoa talvez entre num casamento e aí depois que entrou a gente sabe que aí a pessoa não pode mais querer decidir ser eunuca ou querer um celibato, né? Mas talvez essa pessoa poderia ter desenvolvido e Deus estava trabalhando o coração dele, o dom do celibato, e nós podemos ali, com nossos conselhos, talvez desvirtuar, né, esse dom. Então achei interessante o ponto que ele trouxe e parei para pensar também, né, esses dias e refletir aí sobre como que a gente lidera e como a gente compartilha na igreja sobre essa visão, né? Sim, não. Muito bom, muito bom. Vou ter que ler esse livro aí, ó. Já tá o link no post. Então, Jairo, ótimo papo tivemos aí, né, sobre essa questão aí do celibato. Não é o nosso caso, né, porque nós casamos, então não escolhemos por isso, né? Mas talvez tenhamos algum nobre amigo e ouvinte que talvez esteja, né, com dúvidas sobre isso, né? Então espero que a gente possa ter sanado algumas dúvidas, até trazendo ali esse material do Iago Martins. Então, Jairo, vamos lá para as nossas considerações finais. Por favor, nos diga o que você finalmente considera. Muito bem, então eu ressalto, acho que algo que eu falei desde o início, né? E o cuidado do ensino da igreja, né? Não deve ser que o jovem sobreviva até o casamento e se aguente com os impulsos sexuais e mire no casamento como a solução final, mas que ele viva a solteirice uma vida plena e que talvez descubra nessa solteirice Deus um chamado para o celibato, né? Compreendo também de que o celibato ele é um dom para alguns, mas não para todos, né? E deve ser uma vocação, uma decisão por vocação, né? E não por uma pressão
como outras tradições vão colocar uma obrigação por causa de um cargo, né? Mas que isso seja um chamado de Deus, e a gente sabe que isso é um dom, né? Muito bem, muito bem. Então, muito obrigado, Jairo, por participar aí conosco. E eu gostaria também de comentar, né, finalmente considerar que essa questão, né, do celibato, eu nunca, tipo assim, pesquisei muito, né, até muito por causa da minha adolescente, minha jovialidade, né. Eu não era cristão, eu fui me converter realmente de verdade por volta dos 18 anos, né. E aí, aquilo que tu tinha comentado, né, Jairo, existia sempre uma pressão da sociedade, não necessariamente clara, explícita, né, mas a questão, tipo assim, tu vê os outros, né, com namorada e tal, e aí tu acaba sendo influenciado a isso, né, preciso ter uma namorada, né, e aí, devido a isso, devido a esse crescimento, nesse tipo de criação, sempre tive, né, não, eu preciso ter uma namorada, até que depois, claro, quando eu conheci o evangelho, eu entendi o que era o casamento de verdade. E aí, mesmo como aquele impulso, né, dentro do meu coração já existia, então só mudei agora o propósito do porquê eu queria ter uma namorada, né? Já não era mais só pra mostrar pros outros que eu tinha uma namorada, mas então era pra realmente construir uma família, ter um relacionamento pra glorificar a Deus e que Deus fosse louvado através desse casamento, né? Não simplesmente pra mostrar pros outros, né? Porque antes era quase isso, né? Mas, então, não tive, assim, muito essa conexão com a questão do celibato, porque naquela época, pra mim, era coisa de sacerdote, né, o celibato, né. Mas aí depois, né, estudando um pouquinho mais sobre isso e buscando entender até os textos, né, que nós lemos hoje, que são, vamos dizer assim, os principais, que falam um pouquinho sobre essa ideia, esse contexto, e aí que eu comecei a entender que o celibato não é uma coisa assim que nem tu falou, né, é uma coisa forçada. E não deve ser forçado, né? É algo que Deus vai mostrar pra pessoa e tudo mais. Mas eu gostei muito também da ideia que tu trouxe aí, Jairo, do livro do Iago, do sentido da solteirice também ser um celibato, né? Eu achei isso muito interessante porque a gente sabe que durante a solteirice, principalmente os jovens, eles são atacados, né, pelos impulsos, porque o corpo tá mudando e tudo mais, né? Como tu falou, né? Na época do Antigo Testamento, ali até na época de Jesus mesmo, né? Eles se casavam muito cedo, logo na época que começavam a vir os impulsos. Então o tempo de solteiro era curto, né? E hoje a nossa sociedade mudou, assim, um pouquinho essa ideia. Então esses impulsos, eles acabam existindo, que não são ruins, né? Porque faz parte do corpo humano, é fisiológico, né? Só que a gente não pode dar vazão à carne, né? E aí eu vejo que o solteiro, né, que realmente tem o propósito de glorificar Deus, ele vai preencher a mente dele, preencher o tempo dele com as coisas de Deus. E vai até ajudar, né? Provavelmente vai ajudar a refrear os impulsos da carne nessa área, né? Então, é muito interessante isso que tu trouxe aí também, Jairo. E finalizo aqui minhas considerações finais. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pra quem nos escutou até aqui. E até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!